Meus queridos, Deus abençoe. Mais um vídeo, rápido vídeo. Hoje quero meditar com vocês no primeiro salmo, né? Salmo primeiro. Quando a gente olha para a promessa que tem nesse salmo, a gente fica maravilhado, né? No versículo 13 diz: Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, vai ter bom resultado, vai prosperar, vai crescer. Só que eu acho que a maior parte de nós vive frustrado muitas vezes quando olha para esse versículo, né? E a gente fica procurando resposta, e a resposta está logo no primeiro e segundo versículo. Ele começa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem imita os pecadores e nem fica vivendo perto dos escarnecedores ou com os escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na palavra de Deus, na sua lei. E nessa lei, nessa palavra, medita de dia e de noite. Ou seja, ele pensa nela durante o dia, durante a noite, em todo momento. Esse dia e noite aqui é todo momento. Leva o seu pensamento cativo à palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é poderosa. E pensando nisso, eu me lembro do que Deus prometeu para o povo de Israel, lá em Deuteronômio 28. Deixa eu voltar aqui. Deuteronômio 28. Promessas e bênçãos. Olha o que o Senhor prometeu. Por que Deus ele nos motiva a ter dentro da tábua do nosso coração a palavra dele enraizada e pensar nela dia e noite? Porque a nossa mente é modelada o tempo todo por aquilo que nós pensamos, né? Por aquilo que nós vemos, ouvimos. Então a nossa mente é modelada e as nossas ações são modeladas da nossa mente. Nós fazemos aquilo que a nossa mente produz primeiro. É por isso que a renovação da mente pela palavra é um ensino do Senhor para nós, porque o ser humano é assim, ele age de acordo com a mente. Então, quanto mais perto a sua mente está das coisas de Deus, da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que transforma, que limpa, que purifica, mais êxito você tem na vida, em todas as áreas. Porque tem conselhos para tudo aqui. Então, é muito feliz aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem fica ali na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Ele se sente bem na lei do Senhor. E nessa lei, na sua palavra, ele medita, ele pensa nela. Ele fica raciocinando essa palavra dia e noite. Aí é aquele versículo, né? O 3. Pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas olha as promessas do Senhor para aqueles que ouvem a voz do Senhor através da palavra e obedecem. O capítulo 28 de Deuteronômio é assim: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. A voz do Senhor teu Deus está aqui, ó. 1189 capítulos. E a voz do Senhor está aqui. E por que muitas vezes nós ficamos frustrados porque não vemos as coisas prosperarem?
certamente nós estamos contrariando este ensino do Senhor. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, o seu celeiro. Bendito serás ao entrares, ao saíres. O Senhor entregará feliz diante de ti todos os seus inimigos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E tudo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor. Meus queridos, eu me lembro, falando nisso, eu me lembro que quando eu tinha, acho que 19 anos, 19 para 20 anos, eu entrei num estado meio de depressão, muita angústia, muita frustração, um sentimento de derrota constante, de achar que tudo ia dar errado. Pode ser que você esteja vivendo isso, né? Pode ser que você não veja saída para a sua vida em muitas áreas. E naquele tempo eu fui instruído a ler a palavra do Senhor como um remédio. Ler e ler e ler como um remédio. Então, naquela época eu trabalhava num supermercado. Era um trabalho pesado na época. Eu era solteiro nessa época, mas era um trabalho pesado. Eu trabalhava, não tinha dia, era domingo, e lá pagava hora extra, então a gente ficava bem além do horário para melhorar o salário, né? Mas era um trabalho muito pesado e trabalhava finais de semana, feriado, não tinha dia. Era uma folga na semana, aleatória, e tinha vezes que o supermercado comprava a folga da gente, né? Quase que não podia negar naquela época, era desse jeito, tinha muito serviço. E eu me lembro que eu me via sem perspectiva. Então bateu em mim uma depressão, não por causa do serviço, lógico que não. Mas eu quero dizer para vocês que naquela época em que, mesmo trabalhando durante muito tempo, todo o tempo ocioso que eu tinha, antes de trabalhar, na hora do almoço, depois, dia de folga, eu lia a palavra, e eu lia a palavra, e eu lia, e começava de Gênesis e ia indo todo o percurso da Bíblia. Muitas vezes chegava do culto e li o Apocalipse todo de uma só vez, ou outros livros de uma só vez, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Mas a palavra purifica, ela traz direção, ela lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a partir daquele momento eu comecei a memorizar alguns versículos. E eu comecei a fazer isso, meditar neles durante todo o dia. Então, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E Mateus 7:7. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E eu fui memorizando versículos e falando os versículos. Eu me lembro que eu estava trabalhando e vinha aquele sentimento, eu começava a cantar e daqui a pouco eu começava a citar aqueles versículos em voz alta, eu começava a chorar e eu fiz isso durante muito tempo. De uma hora para outra, não sei dizer quando foi que aconteceu. Eu sei que o meu espírito reviveu, a alegria da salvação voltou, a alegria da existência voltou, as coisas começaram a ter cor de novo, comecei a ver sentido na vida novamente, aquele sentimento depressivo foi embora, nunca mais voltou, já se foram 15 anos, e o Senhor, Ele fortaleceu as minhas emoções. Mas foi a palavra que foi purificando a minha mente, transformando a minha mente. Eu fui crendo nas promessas do Senhor. Primeira epístola de João, eu fui decorando capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos nele, que tudo que pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Senhor, eu quero as coisas grandes que eu não sei. E fui
decorando e falando a palavra. Chegava em casa e eu lia e lia e lia e lia. Não ler para, já li a Bíblia uma vez, duas. Não, não, não. Era um remédio. E aquilo foi me purificando, foi purificando. E o Senhor prosperou no meu caminho durante muito tempo. Por causa de um coração duro, perverso, ao longo da caminhada eu deixei de ler a palavra, de estar com o Senhor. E isso me custou caro, muito caro. As coisas retrocederam em muito, né? Muito prejuízo por não estar na presença do Senhor, buscando a palavra. Então, meus queridos, o que eu quero encorajar você a fazer é ter prazer na lei do Senhor, né? Nós temos prazer em tantas coisas. Quanto tempo nós gastamos com tantas coisas inúteis que não nos levam a nada, que na verdade nos traz grandes prejuízos. São tempos e horas perdidas com tanta coisa, né? Nessa geração são decretos lançados contra nós através da internet, né? Nós temos tantas possibilidades de gastar o nosso tempo, e é isso que o inimigo quer, que percamos o nosso tempo com coisas inúteis, que satisfazem a carne e que é fácil satisfazer. Mas se você quer ter uma vida bem sucedida diante do Senhor, uma vida próspera, uma vida abundante, que onde você põe a mão prospera, que as bênçãos te seguem. Muitas bênçãos, eu olho para a minha vida e falo assim: gente, qual é a possibilidade de eu conseguir executar uma obra como essa, uma tarefa como essa, algo como esse? Não tem como, é inimaginável isso. É só a bênção me perseguindo mesmo, não tem lógica. Eu jamais alcançaria uma bênção dessa lutando com a minha própria força. E o Senhor, Ele faz acontecer. Eu desejo para você a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Foque na palavra. Fique com ela, medita nela dia e noite. Memorize os versículos e vai falando em todo tempo. Se for abrir a boca, que abra para abençoar e para falar do livro dessa lei, porque te conduzirá a caminhos maravilhosos. Sua mente será transformada, sua fé será multiplicada, você vai começar a crer em coisas inimagináveis, vai começar a olhar a vida com um olhar diferente, não humano mais, mas um olhar sobrenatural, e vai almejar coisas que o Senhor pode realizar, né? E o Senhor poderá cumprir os desejos do teu coração se você deleitar no Senhor. Deus abençoe, que possamos estar firmes nessa palavra, cada vez mais, nos debruçando, né? Nos deleitando nessa palavra. E o Senhor vai purificando a nossa mente, vai transformando a nossa caminhada. Deus abençoe a sua vida, que você seja essa pessoa feliz do Salmo 1, que tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, porque sendo assim, você vai ser conforme aquela árvore que é plantada junto ou perto dos ribeiros de águas. Suas folhas não caem, não murcham, o fruto vem na estação própria, tudo quanto fizer prospera. É isso que eu desejo para você. Deus te abençoe poderosamente.